A maioria dos observadores acredita que entendeu o que Israel trouxe para a mesa na guerra emergente com o Irã. Um devastador poder aéreo, graças a jatos de combate e munições dos Estados Unidos da América, permitiu que Israel levasse o Irã à quase submissão em poucos dias. Mas eis o que se desconhecia. Israel tem lasers. Essas armas não convencionais estão começando a se fazer presentes. Ao fim da primeira semana do conflito iniciado pela Operação Linha Ascendente de Israel, um laser de alta energia foi usado pela primeira vez em guerra real. E isso é o que aconteceu. Rafael Advanced Defense Systems, que é um fabricante de armas israelense, anunciou o que chamou de um primeiro no mundo. Confirmou que no ano passado, Israel usou uma arma especial de defesa aérea chamada de modelo inicial do Iron Beam, para eliminar um enxame de drones lançados em seu território pelo Hezbollah. Pela primeira vez na história, sistemas de laser de alta potência foram usados para interceptar ameaças aéreas. Rafael escreveu no X: "Este avanço sem precedentes ocorreu durante a Guerra das Espadas de Ferro, com a tecnologia avançada de Rafael no centro da operação." Para contextualizar, a Guerra das Espadas de Ferro é o nome dado ao conflito que começou quando o Hamas desencadeou um ataque terrorista a Israel em outubro 2023. Inicialmente envolvendo Israel e Palestina, o escopo da guerra se expandiu para cobrir as lutas de Israel contra grupos militantes semelhantes, como o Hezbollah no Líbano. O anúncio de Rafael continuou a dizer que os interceptadores a laser foram desenvolvidos em parceria com a Força Aérea e o Ministério da Defesa de Israel. Agora são comprovados em batalha por neutralizarem ameaças inimigas com velocidade, precisão e custo zero por disparo. "Uma nova era de guerra está sobre nós", exclamou Rafael antes de concluir seu X-Post com uma simples declaração: "Isso não é teoria, isso é real. Comprovado em combate, operacional, histórico." O X-Post veio com um vídeo de 30 segundos mostrando os interceptadores a laser em funcionamento. Os novos sistemas a laser são vistos posicionados no chão, apontando para o céu. A filmagem muda para um vídeo granulado em preto e branco, mostrando o que parece ser um drone voando pelo ar. De repente, a asa desse drone está em chamas e ele cai no chão. O sistema de laser acertou em cheio. O drone não existia mais. Então, existem alguns detalhes sobre o primeiro uso de uma versão adaptada do Iron Beam. Mas quando foi usado e contra quem? A Warzone, ou TWZ, fornece mais alguns detalhes sobre o quando, afirmando que a confirmação de Rafael da entrada do Iron Beam no campo de batalha vem meses após seu primeiro uso em outubro 2024. Foi quando o novo laser de Israel fez sua estreia em combate. E Rafael aparentemente tem trabalhado na criação da versão definitiva do sistema, que será implantado pelas Forças de Defesa de Israel mais tarde, em 2025. Quanto à pergunta contra quem, essa informação vem da Popular Mechanics. Diz que outubro de 2024 viu o Hezbollah, um grupo militante no Líbano, que o Wilson Center chama de proxy iraniano, desencadear um enxame de drones contra Israel. O Hezbollah afirmou que usou seus drones para penetrar no espaço aéreo de Israel sem acionar a matriz de radar do Iron Beam, levando à morte de 4 soldados e ferindo outros 7. No entanto, esses drones não obtiveram sucesso total. O ataque de outubro de 2024 realmente acionou o Iron Beam, de acordo com o canal do YouTube Military Art. Com o tempo curto, as forças de defesa de Israel, com apoio da Rafael e outros, aceleraram a operacionalização do Iron Beam, afirma o texto. O resultado foi o que foi capturado na postagem X da Rafael. Os sistemas a laser interceptaram várias ameaças aéreas durante o ataque de drones do Hezbollah, eliminando veículos não tripulados que teriam contornado as defesas aéreas tradicionais de Israel. A arte militar chama o que aconteceu em outubro de batismo de campo de batalha, se acreditarmos em Rafael. Esse batismo aconteceu. Os protótipos do Iron Beam se estabelecem como a mais recente adição à já impressionante configuração de defesa aérea em múltiplas camadas de Israel. Foi um batismo que aconteceu muito antes do que Israel antecipava.
Israel percebeu que precisava de algo mais do que já tinha, depois que o Hamas provou que outros sistemas defensivos de Israel, como o Iron Dome, poderiam ser sobrecarregados. Durante seu ataque a Israel em outubro de 2023, o Hamas afirma que sobrecarregou os sistemas de defesa aérea de Israel ao disparar impressionantes 5.000 mísseis em apenas 20 minutos. O incidente alertou Israel sobre a necessidade de reforçar suas defesas aéreas. Para derrubar rapidamente e a baixo custo ameaças aéreas que atravessam as outras camadas a curta distância, Israel recorreu à ideia de implantar algo que só existia em laboratórios experimentais. Por décadas, militares ao redor do mundo têm brincado com a ideia de introduzir lasers no campo de batalha. A maioria nunca conseguiu tirar uma ideia real do chão. Israel conseguiu. Na verdade, o sistema Iron Beam tem estado em desenvolvimento muito antes do ataque do Hamas, em outubro de 2023. Em abril de 2022, o chefe da equipe de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Defesa de Israel, brigadeiro-general Yaniv Rotem, revelou que o Iron Beam passou por uma série de testes. O Times de Israel diz que esses testes envolvem abater drones, morteiros, foguetes e até mísseis antitanque. Rotem afirmou que todos os testes foram realizados em momentos e distâncias desafiadores. O uso de um laser é um divisor de águas, e a tecnologia é simples de operar e se prova economicamente viável, adicionou Rotem. Filmagens apoiando esses testes foram lançadas e compartilhadas no YouTube pela TWZ. Por volta do minuto 52, o feixe de íons pode ser visto em ação. Alvo após alvo é atingido com sucesso, com alguns alvos explodindo. Enquanto outros, como um drone semelhante ao visto no vídeo de Rafael, entram em chamas. Contudo, o Iron Beam não estava pronto em 2022. Mas, quando o Hamas atacou, Rafael e seus parceiros aceleraram a produção do laser único para que pudesse ser implantado o mais rápido possível. Apenas um ano após o ataque do Hamas, e cerca de 2 anos e meio depois que Rotem relatou o primeiro teste bem-sucedido, o modelo inicial do Iron Beam já estava em campo eliminando dezenas de drones. Se acreditarmos na futura, no entanto, nem Israel nem Rafael forneceram números específicos. Em resumo, os fundamentos do Iron Beam e seu uso por Israel são evidentes. Veja como o inovador laser opera na prática. Rafael diz que o Iron Beam é um laser de alta energia de 100 kW, sistema de armas, ou High Energy Laser Weapon System, que é capaz de se engajar rapidamente e eliminar uma ampla gama de ameaças, de uma distância de centenas de metros a vários quilômetros. Futura acrescenta que a versão definitiva da arma, que deve entrar em serviço mais tarde em 2025, tem um alcance de cerca de 10 km, que é aproximadamente 6,2 milhas. Isso sugere que o High Energy Laser Weapon System foi projetado para a interceptação de curto alcance de alvos que se aproximam, sugerindo seu potencial como última linha de defesa contra ameaças aéreas que atravessam as outras defesas de Israel. Isso será abordado adiante no vídeo. Rafael também diz que o Iron Beam se envolve com os alvos à velocidade da luz e tem um carregador ilimitado, desde que o sistema permaneça conectado a uma fonte de eletricidade. Assim, a eletricidade é a fonte de energia principal e o próprio laser não exige construção. Isso significa que cada disparo com o Iron Beam custa quase nada, especialmente comparado ao custo de disparar um míssil para neutralizar uma ameaça iminente. Um folheto da Rafael também revela que o Iron Beam é capaz de rastrear seus alvos por um tempo prolongado, o que é facilitado pelo que ele chama de diretores de feixe multifuncionais, e que possui óptica adaptativa integrada, que garante a estabilização do laser e sua unidade de disparo. E falando dessa unidade, as imagens disponíveis do Iron Beam sugerem que é tão simples de usar quanto uma grande arma. Há uma mira pela qual o usuário aponta. Eles puxam um gatilho ou pressionam um botão para liberar o laser de alta velocidade quando o alvo está na mira. Essa unidade também pode funcionar sem operador. Rafael diz que o console do operador do Iron Beam pode ser implantado remotamente. O que pode ser assumido como um operador pode se posicionar a uma distância segura do laser enquanto ainda dispara em alvos. Isso
combinado com a habilidade do Iron Beam de redirecionar rapidamente quando confrontado com ameaças em massa. E se torna uma arma ideal para lidar com os drones que muitos inimigos de Israel enviam para o território do país. E falando em drones, isso nos leva às razões pelas quais Israel está construindo o Iron Beam. Uma das razões mais claras já foi mencionada várias vezes. Iron Beam é um sistema de defesa aérea que é ideal para lidar com hordas de drones que se aproximam. Pegue o Hezbollah como exemplo. De acordo com a Aliança de Defesa contra Mísseis, foi relatado que o Hezbollah tinha mais de 10 mil foguetes e mísseis em 2006 e havia multiplicado este já extenso arsenal para alcançar mais de 150 mil até 2016. Quase uma década depois, é razoável supor que o Hezbollah continuou a se fortalecer. Agora pode ter um estoque de foguetes, mísseis e drones que ultrapassa 200 mil. Outros grupos militantes também apresentam uma clara ameaça aérea. O Hamas já afirmou ter usado 5 mil mísseis para sobrecarregar as defesas aéreas de Israel, como mencionado anteriormente, e também há drones vindos do Irã a considerar. Em novembro de 2022, poucos meses após Israel revelar os primeiros testes bem-sucedidos do Iron Beam, Defense Express disse que o Irã provavelmente estava construindo até 150 drones Shahed por mês. Ele também fabrica outros drones. Mas mesmo contabilizando apenas os Shaheds, isso equivaleria a cerca de 1.800 drones por ano. United Against Nuclear Iran revela que centenas desses drones já chegaram à Rússia e foram fornecidos aos representantes do Irã no Oriente Médio. É aqui que o Iron Beam entra em jogo para combater essas ameaças. Qualquer míssil ou drone que consiga contornar as outras defesas aéreas de Israel se torna um alvo para o Iron Beam. Isso é especialmente relevante para drones, frequentemente capazes de voar abaixo dos radares dos sistemas tradicionais de defesa aérea. O Iron Beam não é uma solução para o grande número de munições aéreas que podem ser disparadas contra Israel por seus inimigos. No entanto, ele fornece outra camada de defesas que Israel pode usar para mirar nos projéteis mais perigosos, a fim de proteger seu povo. Falando das outras defesas aéreas de Israel, isso leva a outra razão pela qual o Iron Beam é tão importante: o custo, ou melhor, a falta dele. As principais defesas aéreas de Israel já foram mencionadas. Eles compreendem 3 sistemas-chave: o sistema Arrow, David Sling e o Iron Dome. Cada um serve a um propósito. O Arrow é um sistema de defesa de longo alcance capaz de atingir alvos a até 1.491 milhas de distância. Idealmente, Israel quer usar esse sistema para destruir mísseis balísticos que estão tão longe de seu território que nem mesmo os destroços poderiam causar danos. David Sling é eficaz em um alcance de cerca de 186 milhas, com o Iron Dome sendo eficaz em 43 milhas. Tornando-os as opções de médio e curto alcance na tríade de defesa aérea de Israel. Tudo isso é muito impressionante, mas o equipamento usado nesses sistemas tem um alto custo. A Bloomberg destacou esse preço em um artigo de 16 de junho, no qual cobriu quanto Israel gasta para disparar um único míssil contra uma ameaça aérea iminente. Cada míssil Arrow 3 disparado pelo sistema Arrow custa a Israel cerca de 2 a 3 milhões. David Sling e seus mísseis Stunner são um pouco menos caros, com um preço de 1 milhão por míssil disparado. O Iron Dome é o mais barato dos 3, embora seus mísseis Tamiya ainda custem $50 mil cada. Em abril de 2024, o uso integral desses sistemas combinados revelou o alto custo da defesa. O Irã atacou Israel naquele mês, levando Israel e seus aliados franceses, americanos, jordanianos e britânicos a gastarem cerca de 1 bilhão e 100 milhões para repelir o ataque. Esse não é um gasto sustentável, dado o grande número de mísseis e drones que o Irã e seus representantes podem implantar. Isso sem considerar a enorme manutenção e os custos operacionais necessários para manter esses 3 sistemas de defesa aérea em funcionamento. Depois, há o feixe de ferro. Quanto os analistas acham que custa disparar um laser em um drone ou míssil que se aproxima? Como mencionado anteriormente, o uso do feixe de ferro custa quase nada, segundo a Rafael.
O custo real está entre alguns dólares e 3 dólares e 50 centavos. O ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, compartilhou a cifra de R$ 3,50 após os testes bem-sucedidos do feixe de ferro em abril de 2022, postando o seguinte no X: este é o primeiro sistema de armas baseado em energia do mundo que usa um laser para abater UAVs, foguetes e morteiros que se aproximam. Com um custo de R$ 3,50 por disparo, a TWC sugere que o preço pode ter sido reduzido ainda mais desde então, com relatórios recentes afirmando um valor mais próximo de R$ 2,50. Qualquer que seja a figura precisa, não importa realmente, mesmo indo com o valor mais alto de R$ 3,50 por disparo, conforme alegado por Bennett. Isso ainda significa que Israel pode disparar o feixe de ferro 14.285 vezes antes de igualar o custo de um único míssil Tamir. Se esse é o caso, a pergunta deve ser feita: por que Israel não substitui seus sistemas de defesa aérea existentes por massas de feixes de ferro? Apesar do feixe de ferro ser impressionante, o sistema de defesa possui várias desvantagens que o impedem de substituir diretamente qualquer um dos outros 3 sistemas de Israel. O alcance citado é um grande problema. O Iron Beam tem alcance máximo de 6 milhas, segundo a Futura, mas provavelmente será usado em distâncias bem menores. Assim, os demais sistemas de defesa aérea israelenses podem atingir alvos a distâncias de dezenas a mais de 1.000 milhas. A substituição pelo Iron Beam limitaria Israel a lidar com ameaças aéreas somente quando estivessem prestes a atingir o solo. Esse risco não vale a pena. Há também a questão do clima. Implantar o feixe de ferro em um ambiente experimental é uma coisa, pois permite ao operador disparar a arma em condições perfeitas. Contar com ele como uma solução de defesa aérea para todos os climas é uma perspectiva que não funcionará. Os lasers são impactados pelo seu ambiente, como David Schmidt, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, aponta que os feixes de laser tendem a se extinguir quando encontram neblina, poluição, chuva forte e neve. Isso ocorre porque todas essas coisas podem absorver e dissipar o laser enquanto ele se dirige ao alvo. Isso não implica que o laser seja incapaz de acertar o alvo. No entanto, esses problemas climáticos causam reduções severas de alcance que tornam o feixe de íons confiável apenas em condições claras. Até a distribuição de temperatura do ar pode afetar a velocidade e direção de um laser. Há também outras desvantagens, como explica o Tedu-Izeu. O feixe de íons precisa estar sempre conectado a uma fonte de energia para continuar disparando. Problemas com essa fonte de energia podem desativar o laser, permitindo que inimigos de Israel ataquem as estações de energia antes de uma ofensiva, causando blackouts. Os lasers de feixe de ferro também geram uma carga térmica no dispositivo usado para dispará-los. Embora o feixe de ferro possa teoricamente disparar milhares de lasers pelo custo de um único míssil e possa fazer isso à velocidade da luz, a realidade é que a arma sempre será limitada por essa carga térmica. Quantas vezes o feixe de ferro pode disparar antes que precise esfriar? Ainda não está claro quanto tempo deve durar o período de resfriamento, nem qual deve ser a resposta. Soma-se a isso o fato de que o alcance da arma é ainda mais restrito a alvos visíveis a olho nu. Um operador ainda tem que apontar e atirar, e isso adiciona outro limitador de alcance. Apesar do clima e do alcance natural do feixe de ferro, isso não significa que ele não seja útil. Ele definitivamente é. No entanto, essas desvantagens significam que a arma não pode substituir o que Israel já possui. Como já dito, ele complementará os sistemas Arrow, Estilingue de David e Cúpula de Ferro. PwC sugere que Israel usará o feixe de ferro como um sistema de defesa de ponto, implantando vários deles em locais militares-chave para eliminar ameaças aéreas que consigam passar por outras defesas. Então, o que Israel realmente tem com seu feixe de ferro? Ele possui o primeiro sistema de defesa aérea a laser do mundo, já testado com sucesso em experimentos e no campo de batalha, graças à sua implantação em outubro de 2024.
Ele também tem uma versão definitiva do sistema, que chegará mais tarde em 2025 e provavelmente será produzida em massa para complementar suas defesas aéreas existentes. O Iron Beam permite que Israel se defenda contra ameaças de curto alcance a uma fração do custo das soluções de defesa aérea cinética. Mas o mais importante de tudo, o Iron Beam está entrando em campo no momento perfeito para Israel. Com a Operação Linha Ascendente contra o Irã, o país deveria esperar uma resposta iraniana. Vários já chegaram. Em 15 de junho, a Al Jazeera relatou que o Irã lançou ataques com drones e mísseis contra Israel. Em 18 de junho, ocorreram 2 disparos noturnos de mísseis iranianos. O primeiro, lançado a 1h40 da manhã. No horário local, continha 15 projéteis, com uma segunda, menor salva de 10 mísseis, sendo lançada. 40 minutos depois, The Times of Israel relata que o ataque de mísseis de 18 de junho acionou alertas aéreos, mas que a maioria dos mísseis foi interceptada. Mais ataques virão. Representantes do Irã no Líbano e na Palestina podem disparar drones, foguetes e mísseis, junto com o próprio Irã futuramente. A chegada do feixe de ferro significa que Israel tem outra arma em seu arsenal para se defender contra esses tipos de ataques. No entanto, ainda resta ver o quão eficaz o feixe de ferro totalmente liberado pode ser. Enquanto Israel introduz novas defesas aéreas contra o Irã, as defesas iranianas desmoronaram sob o poder aéreo israelense. Assista ao nosso vídeo para entender como essas falhas possibilitaram a linha ascendente e suas implicações para a Rússia e Irã. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre os últimos acontecimentos na guerra Irã-Israel.